Até para um ditador louco como Vladimir Putin da Rússia, são as coisas simples que dão sentido à vida. Sua sopa de peixe favorita e os bolinhos russos, chamados pelmeni, uma brincadeira de buscar com os 6 cachorros que ele ganhou de vários líderes mundiais, e uma vez por ano, um desfile militar gigantesco. No dia 9 de maio de cada ano, Putin e uma grande variedade de líderes mundiais viajam até a Praça Vermelha para comemorar a vitória da Rússia na Segunda Guerra Mundial, na Frente Oriental, enquanto milhares de cadetes, centenas de veículos e dezenas de aeronaves ruidosas desfilam diante deles. Mas este ano, o grande desfile de Vladimir Putin será decepcionante, sem equipamentos militares, quase nenhum líder estrangeiro e sob apagão de telecomunicações. Por uma razão simples, as Forças Armadas da Rússia não conseguem impedir de forma confiável ataques de drones ucranianos até em Moscou. Vladimir Putin vai ter que suportar o 9 de maio deste ano com toda a estranha melancolia de, digamos, o senador americano Lindsey Graham vagando sozinho pelo Magic Kingdom da Disney. Apesar das frustrações do dia, elas representam só uma parte dos desafios crescentes de Putin. Pessoas de dentro do sistema russo vêm alertando cada vez mais os observadores ocidentais. Putin está isolado e a elite política perde a fé, enquanto os ucranianos avançam. Os russos perdem a paciência e a posição internacional foge ao controle do Kremlin. Segundo algumas fontes, Putin acredita que pode ser deposto em um golpe palaciano ou até assassinado pelo próprio povo. Se você ouve tudo isso, revira os olhos e lembra de outras especulações sobre Putin que não deram em nada, não te culparíamos. Mas há motivos para acreditar que, desta vez, pode realmente ser diferente. Antes de entrarmos nos detalhes da situação complicada de Putin, gostaríamos de chamar sua atenção para a data em que este episódio está sendo lançado. Neste momento, enquanto este episódio é publicado, é 7 de maio de 2026. As celebrações do Dia da Vitória da Rússia ocorrem em 9 de maio, mas não passam de uma sombra do que costumam ser. Para esclarecer, no War Fronts, não sabemos o que o dia 9 de maio trará. Se estiver assistindo antes, fique atento à Rússia nesta data. As ameaças que Moscou enfrentará no Dia da Vitória são um sintoma de um dos muitos problemas que Putin está enfrentando. Mas o maior problema é algo completamente diferente. Segundo várias reportagens ocidentais baseadas em fontes russas, veículos de exilados e inteligência europeia, a elite ultra-rica da Rússia começa a se dividir quanto ao apoio à liderança de Putin. Os problemas que estariam causando a divisão já vêm piorando há algum tempo. Sanções internacionais, pressão, estagnação econômica e desconfiança nos conselheiros e decisões militares de Putin, entre outros fatores. O problema se agravou no fim de março, quando o advogado Ilya Homeslow, insider do Kremlin e pró-Putin, aparentou perder o controle. Em uma longa postagem no Telegram chamada 5 razões pelas quais parei de apoiar Vladimir Putin, Ilya Homeslow criticou a invasão da Ucrânia pela Rússia, condenou o Kremlin pelos prejuízos econômicos ao país e à população e também as restrições à internet e demais liberdades digitais. Caramba, eu ficaria longe das sacadas, cara. Citando Ilya Homeslow, em resumo, Vladimir Putin não é um presidente legítimo. Vladimir Putin deve renunciar e ser julgado como criminoso de guerra e ladrão. Para quem acompanha os assuntos internos na Rússia de Vladimir Putin, o único incomum na reação do Kremlin é que, até o momento em que escrevo, Homeslow ainda não caiu de uma janela do 15º andar ou cometeu suicídio com 20 tiros na nuca, ou desenvolveu uma alergia ao chá, teve um encontro infeliz com polônio radioativo ou se alistou nas brigadas de assalto russas. Quero dizer, você entendeu o recado. Homeslow, no entanto, foi enviado para uma clínica psiquiátrica por algumas semanas, mas agora está solto e não parece ter aprendido a lição. Segundo essa especialista em Rússia, Catherine Belton, Homeslow integra uma facção crescente no Kremlin, liderada por Sergei Kurienko, chefe da inteligência russa e responsável pela política interna indicado por Putin. Ele e uma lista crescente de aliados do Kremlin e da oligarquia está perdendo a confiança na liderança de Putin. Como Homeslow disse, isso se assemelha ao fim da União Soviética, quando as pessoas odiavam o partido e faziam de tudo para que acabasse. A Rússia de Putin seguirá o mesmo caminho, fecha aspas. Segundo 2 novos relatórios,
um do Financial Times e outro do veículo russo no exílio iStories, Putin está ciente dos problemas que enfrenta e não lida bem com isso. Putin sempre foi conhecido por sua paranoia, mas agora ele e sua equipe aumentaram ainda mais a segurança. Segundo o Financial Times, os funcionários de Putin vivem sob vigilância constante, até dentro de casa. Eles não podem usar transporte público e não têm permissão para levar telefones celulares ou outros dispositivos com acesso à internet para perto do próprio Putin. O líder russo vive principalmente em bunkers subterrâneos, viajando com frequência pelo país e evitando suas casas em Moscou e no noroeste. Ele geralmente se reúne apenas com um pequeno grupo de altos funcionários ligados à invasão da Ucrânia, enquanto muitos subordinados ficam meses sem vê-lo. Embora seus medos sejam motivados em parte pelo conhecimento de que drones ucranianos estão alcançando cada vez mais longe e com mais frequência o território russo, ele estaria muito preocupado com a possibilidade de um golpe interno orquestrado por seus subordinados ou até mesmo um atentado contra a sua vida. Ilya Romeslu está longe de ser o único russo que começou a criticar publicamente o governo de Putin. Cidadãos russos comuns estão fazendo o mesmo em uma escala sem precedentes e com um nível de honestidade nunca visto antes sobre os problemas que enfrentam. A que mais impactou foi Victoria Bonja, influenciadora de Mônaco, que fez um discurso de 18 minutos para Putin em abril, criticando vários pontos de sua liderança. Centenas de russos seguiram o exemplo dela, reclamando de ataques ucranianos às cidades, cortes de internet, estagnação econômica e outras queixas que normalmente não ousariam citar online. As reclamações ficaram tão intensas que o Kremlin precisou reconhecê-las várias vezes, e até Putin ecoou a frustração deles com os apagões de internet, culpando os subordinados por não explicarem bem a situação. Na Rússia, principalmente nas grandes cidades, os sinais da paranoia de Putin e de suas tentativas de impor controle estão mais evidentes. O pessoal de segurança interna está cada vez mais visível, especialmente em Moscou, à medida que postos de controle e detenções aleatórias se tornam comuns. Os serviços de internet da Rússia têm sido submetidos a frequentes e às vezes prolongados apagões, deixando as pessoas incapazes de ligar ou mandar mensagens para seus entes queridos, acessar suas finanças ou cuidados de saúde ou até mesmo receber notícias aprovadas pelo Estado sobre o mundo exterior por dias seguidos. Essas medidas visam combater sabotagem ucraniana ou infiltração de drones, mas se concentram principalmente nos cidadãos russos, especialmente nos bloqueios digitais. Desde o início da invasão, em grande escala, à Ucrânia, Putin e seu círculo têm se esforçado para proteger os russos urbanos mais ricos, especialmente os russos étnicos, dos custos da guerra. Mas cada vez mais, isso simplesmente não é possível, então restringir a capacidade deles de discutir a situação pode ser a próxima melhor alternativa. Os custos da guerra cabem à Ucrânia. Na primavera de 2026, as forças ucranianas ganharam um grande impulso, mas a linha de frente quase não mudou. A Rússia perde um pouco mais de território do que conquista a cada mês, mas ambos os lados avançam pouco. Ainda assim, as forças russas pressionam o cinturão de fortalezas no leste da Ucrânia. Porém, a aparente estagnação esconde um problema mais profundo. A tecnologia de drones da Ucrânia melhorou muito recentemente, e essa tecnologia está sendo usada para atingir em profundidade a retaguarda da Rússia, perturbando Moscou de forma tão completa que sua temida ofensiva de primavera agora fracassou. Perto da linha de frente, a Rússia desperdiça um número impressionante de vidas para conquistar ainda menos território que antes. Ainda pior para o Kremlin, Kiev conseguiu atacar profundamente o território russo, praticamente quando quer, mirando alvos econômicos importantes. Entre meados de abril e início de maio, a Ucrânia atacou 4 vezes a instalação de exportação de petróleo de Tuatsa, no Mar Negro, danificando seriamente a refinaria local. A situação é semelhante em Novorossiysk, no Mar Negro. Drones ucranianos começaram recentemente a atacar instalações de exportação russas no Mar Báltico, especialmente em Primorsk. E na terça-feira, 5 de maio, atingiram a segunda maior refinaria da Rússia, na cidade de Kirashi. Um dia antes do ataque em Kiroshi, a Ucrânia mostrou que ainda consegue atingir Moscou, acertando um prédio residencial em uma das áreas mais protegidas da Rússia. O ataque ocorreu dias antes do desfile da vitória em Moscou, enviando uma mensagem clara a Putin. Há dias, Putin anunciou um cessar-fogo unilateral em 8 e 9 de maio para pressionar a Ucrânia a aceitar.
A Ucrânia declarou cessar-fogo unilateral nos dias 5 e 6, mas a Rússia o violou ao atacar um jardim de infância, dando a Kiev toda a munição retórica de que precisa para ignorar o cessar-fogo russo. O ataque da Ucrânia à infraestrutura de energia removeu uma tábua de salvação crucial para Putin, que pretendia usar a guerra no Irã e o impacto nos mercados globais de energia para pressionar o Ocidente a suspender sanções e liberar o petróleo russo no mercado. Mas agora, mesmo que as nações ocidentais tenham concordado a contragosto em receber o petróleo russo, a Rússia não consegue exportar o produto, ou pelo menos não a partir de meia dúzia de grandes terminais que a Ucrânia vem destruindo à vontade. Mesmo em condições ideais, as exportações de petróleo da Rússia só dariam um impulso temporário à economia. Agora, isso nem ocorrerá. A Rússia não é fonte confiável para relatar sua economia, e avaliações externas indicam que a inflação está descontrolada devido à crescente escassez de trabalhadores. Em uma rara demonstração de capitulação diante da indignação pública, até mesmo os institutos oficiais de pesquisa russos foram obrigados a reconhecer uma queda rápida na aprovação de Putin, com uma queda de quase 10 pontos entre fevereiro e abril, de acordo com a Agência Estatal de Pesquisas da Rússia. Internacionalmente, apesar da fanfarronice habitual, Putin parece saber que a posição da Rússia piora rapidamente. De acordo com aquela reportagem do Financial Times, que mencionamos anteriormente, a captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro pelos Estados Unidos causou uma forte impressão, forçando Putin a repensar o que poderia ser possível para seus adversários no exterior. Aliados importantes da Rússia enfrentam crises existenciais em outros locais. Um bloqueio e possivelmente um iminente ato de mudança de regime pelos americanos em Cuba, além de uma guerra em larga escala no Oriente Médio que deixará o Irã debilitado por décadas. Nações antissimpáticas à Rússia, especialmente no Golfo Pérsico, agora dependem da Ucrânia para se protegerem de um aliado russo. Na Europa, Putin perdeu o apoio do líder húngaro Viktor Orbán, retirado do cargo semanas atrás. Até na África, a situação piora. Após anos de apoio paramilitar, Mali, aliado da Rússia, sofreu ataques insurgentes coordenados e seu líder pode trocar o apoio russo por uma alternativa da Turquia. A China continua sendo uma parceira por enquanto, pelo menos relativamente falando, mas tanto a Rússia quanto a China sabem que, a longo prazo, a Rússia não é um aliado fundamental para a China. Está no cardápio. Antes de analisarmos o impacto para Vladimir Putin, queremos divulgar nossa newsletter gratuita War Fronts, lançada 2 vezes por semana. Todas as terças e sextas-feiras, nós atualizamos nossos assinantes da newsletter sobre as histórias que estão evoluindo rapidamente e que estamos acompanhando ao redor do mundo. Atualizações de conflitos, mudanças geopolíticas, evolução em defesa, grande estratégia e outros temas globais. Assinantes do War Fronts Weekly souberam dessa história na terça, além de novidades sobre Irã, Mali, Sudão, Síria, Iêmen, Alemanha, México e mais. Mantemos você informado. Você pode se inscrever usando o link na descrição ou pode acessar nosso serviço de assinatura premium, frontes.co, e se inscrever para ler edições anteriores do boletim e encontrar outros artigos de especialistas que compartilhamos gratuitamente. O boletim semanal War Fronts, como dissemos, é totalmente gratuito. E se você quiser se inscrever no frontes.com, bem, são apenas $5 por mês ou $50 por ano. Isso também preserva nossa independência, amplia a equipe e mantém ofertas gratuitas pelo War Fronts, Home Fronts, Boletim e mais. E agora, de volta à crise enfrentada por Vladimir Putin. Então, naturalmente, tudo isso levanta a seguinte questão: o que vai quebrar? Qual é o ponto de maior vulnerabilidade de Putin em seu momento de fraqueza? Podemos fazer um palpite fundamentado, mas na verdade nosso palpite é que não será tão simples assim. Frequentemente, nessas conversas, tanto analistas quanto observadores tendem a procurar a bala de prata, aquela arma perfeita que daria o golpe final e encerraria de vez a era Putin. Mas o mundo real costuma ser mais complicado que isso. Embora o tempo de Putin no poder possa acabar por um ataque cardíaco ou por um segurança rebelde, muitos líderes poderosos caíram devido a problemas que se acumulam e interagem de formas imprevisíveis. Disputas de poder entre a elite frequentemente coincidem com desastres naturais ou crises provinciais, sobretudo quando uma guerra se prolonga, a inflação é alta ou turbulências externas afetam o país. Esses líderes costumam ser derrubados por algo aparentemente pequeno ou que já superaram antes, não por uma solução milagrosa.
É exatamente esse tipo de ameaça que Putin parece estar enfrentando agora. Não estamos em 2023 com um chefe mercenário rebelde, uma única ameaça identificável, avançando sobre Moscou pelo sul. Há muitos fatores envolvidos e várias coisas dando errado ao mesmo tempo. Ainda assim, isso não é algo único. Putin já enfrentou situações semelhantes antes, quando parecia que o mundo inteiro estava desabando ao seu redor e ele saiu por cima. Nas outras vezes, Putin tinha uma vantagem crucial: a confiança da elite, das forças armadas e do povo russo de que ele superaria. Desta vez, não parece ser o caso. Veja como Tatiana Stanovaya, fundadora da R-Politik, explicou isso no X. Até pouco tempo, muitos achavam que Putin tinha um plano, mesmo que fosse apenas prolongar a guerra. Há dúvidas crescentes se tal plano existe e, se existir, pode causar ruína política ou física para alguns. Agora, o contrato social de Putin com a Rússia começou a ruir de um jeito inédito para ele. Sob Putin, os oligarcas russos receberam a promessa de lucros estáveis, proteção estatal e uma liderança firme, desde que ficassem na deles e se mantivessem longe da política. Sob Putin, russos tiveram certa segurança, estabilidade econômica e um governo que não interferia em suas vidas, desde que não se envolvessem com o governo. Isso mesmo. A oligarquia russa e os cidadãos em geral têm cumprido seu papel no contrato social, evitando se opor a Putin por causa da guerra e fazendo o que lhes foi pedido. Mas Putin não cumpriu a parte dele no acordo. Agora, é claro, não poderíamos concluir um episódio como este sem reconhecer o outro lado da questão, que em todo o mundo ocidental, de forma bastante compreensível, há um interesse considerável em ver o fim de Vladimir Putin. Ele travou uma guerra devastadora e totalmente injustificada contra a Ucrânia. Ele é um manipulador maquiavélico no cenário global e até o momento parece ser intocável. Então, quando surgem rumores, seja sobre sua saúde, intrigas palacianas, sua vulnerabilidade a ataques ucranianos ou qualquer outra coisa, esses boatos tendem a ganhar vida própria. O mundo já passou por essas rodadas de especulação antes, e o que todas as especulações anteriores têm em comum é que não resultaram em nada. Putin ou superou os demônios com os quais estava lidando, ou na verdade, não havia nenhum demônio para ele enfrentar desde o início. Daqui a alguns anos, talvez olhemos para trás e lembremos dessa conversa apenas como um desejo irreal. Mas se algum dia houve um sinal para termos confiança de que algo estava mudando, então esse sinal é exatamente o que vemos agora. Não é falha de segurança, nem problema econômico. São cidadãos russos escolhendo ignorar o contrato social de Vladimir Putin porque acreditam que esse contrato foi quebrado e porque não sentem que foram eles que o quebraram. Observando o autoritarismo de Putin, sua postura belicista ou seu jogo geopolítico perigoso de fora, pode ser fácil esquecer. Mas o lugar de Putin à frente da Federação Russa sempre foi um casamento de conveniência. Mas se as coisas continuarem como estão, então Putin pode em breve se transformar em um incômodo. E se isso acontecer, não dá para saber quão rápido a Rússia pode descartá-lo. Obrigado por assistir.